Gostaria que vocês entendessem um pouquinho do país de Paulo Freire, do Brasil de Paulo Freire. Na década de 1950, o nosso país passava por profundas transformações econômicas. Era um país com um alto potencial de industrialização e nós tínhamos, naquele momento, um grosso da população analfabeta. Daí uma das primeiras importâncias de Paulo Freire. A capacidade de alfabetizar e de tentar democratizar em massa o nosso país. A democratização ela passa por conhecimento, antes de qualquer outra coisa. Evidentemente que eu não estou aqui para defendê-lo. Paulo Freire não precisa de defesa. Pelo próprio pensamento de Paulo Freire, ele gostaria que este tipo de discussão, meus queridos colegas de debate, fosse feito há muito tempo atrás. Porque se nós chegamos no início, na metade do século XX, com mais de 80% da população brasileira analfabeta, foi por incompetência política deste país. De todos os presidentes, de todos os políticos, de todas as esferas, municipal, estadual e federal, nos negaram os nossos direitos. E Paulo Freire, sim, foi um dos poucos pensadores brasileiros que pensaram uma proposta de educação. Você pode ser crítico do movimento, mas você não pode, como cidadão, esquecer de que todos que estão aqui, com toda a formação que nós temos, nós aprendemos a ler, nós aprendemos a escrever, não só sob a ideologia de Paulo Freire. Nós aprendemos a ler e escrever com professores e com diversos autores que contribuíram para a educação. Nós não estamos falando somente de pedagogia. Nós estamos falando de diversidade, de conhecimento, de pluralidade. Nós estamos falando de conhecimento científico. Nós estamos falando de entendimento de sociedade. Nós estamos falando de uma escola que tem que ser viva. E durante muito tempo, politicamente, nós preferimos matar a escola. Tanto é que eu posso dizer, como figura extremamente polêmica do meu ambiente de trabalho, a escola brasileira hoje ela está morta e a culpa de tudo isso são de todos os políticos que nós temos neste país e de todos os membros da sociedade, pais, mães, filhos, professores, que ao longo do tempo preferiu cada um ficar no seu lado, cada um observar do jeito fácil e criticar a educação e criticar a postura da educação sem nada a fazer por ela. Eu confesso que eu ainda não fiz muito pela educação. Mas eu também não posso, como professor, fazer muito pela educação num país onde o pai e a mãe não dá ao filho educação em casa, respeito e dignidade, para que ele vá até a escola e entenda que lá ele vai estudar. Muito bem, professor. Muito obrigado. É isso aí. Bom, essa foi a fala do professor Neyman, né? Você que está acompanhando aí. Eu quero passar a palavra para o Dr. Barreto agora. Doutor, é contigo aí. Pois bem, falar sobre o professor Paulo Freire é falar de uma construção, de uma história construída com base numa dedicação de uma vida inteira à educação. O pensamento filosófico e político dele passa hoje pelo crivo de muitas pessoas que não têm a menor ideia do que ocorria no tempo em que Paulo Freire escreveu A Pedagogia do Oprimido. As pessoas tentam desconstruir a imagem e a história do professor Paulo Freire. Inclusive, isso que está ocorrendo agora, tirar o nome da escola, já aconteceu lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, em 2001, num polêmico projeto de lei em que tentaram impedir o nome dele na escola. Então, a perseguição ao professor Paulo Freire é ideológico-política há muito tempo. O professor Paulo Freire, no trabalho dele, em toda a história dele, ele fala em educação e sociedade. E as pessoas querem forçar o enquadramento político para fora de época, hoje, fora de época, para atender interesses políticos e ideológicos. Quando o professor Paulo Freire disse lá que a família é opressora, na época dele, a família era extremamente opressora. Então não é você pegar a frase lá da pedagogia do oprimido, a família opressora, certo? E trazer para hoje, 50 anos depois.
A família da geração 30, 40, 50, ali antes, pouco antes dele escrever a Pedagogia do Oprimido, as mulheres não podiam ir para a escola. Era proibido mulher na escola. As pessoas daquele tempo não queriam que as mulheres fossem para a escola. A mulher não podia trabalhar, a mulher sequer tinha direito de adentrar o mercado de trabalho. A mulher era dentro de casa, lavando roupa e cuidando das coisas. Então a família era opressora, sim. A educação não tinha a relação ensino-aprendizagem que nós temos hoje, onde há o diálogo para que os dois aprendam, o professor com o aluno e o aluno com o professor. Era uma educação impositiva. O aluno, ele era, o educando, ele era um receptáculo, um recipiente que recebia o conhecimento imposto pelo professor. Então a educação não fluía, a educação não evoluía. Você não tinha direito de discutir com o professor os seus pontos de vista, para que aquele leque se abrisse e toda a turma discutisse. Isso foi que o professor Paulo Freire combateu, para fazer uma escola mais dinâmica e fazer com que a relação ensino-aprendizagem tivesse a dimensão que tem hoje. Naquele mesmo período, as pessoas que hoje tentam desconstituir a história do professor Paulo Freire, tentando retirar o nome dele de uma escola, certamente desconhecem a invasão cultural que o Brasil sofria naquela época. Tudo aqui era americanizado. Se vocês observarem um pouco da história da própria música brasileira, no começo da década de 70, todos esses artistas que migraram aí em 80 e 90 fazendo sucesso, gravavam em inglês e tinham um nome em inglês. Muito bem, professor.